Olá, prezados alunos do 8º ano, né, do ensino fundamental. Estamos aqui no Praticando de Arte, que vai ver o que nós falamos na nossa aula anterior. E hoje vamos colocar em prática, fazer os questionamentos e com certeza vocês vão se sair super bem. Então vamos iniciar a nossa atividade interativa do Aula em Casa. Com o quê? Trazendo o conteúdo da aula 191, Praticando de Arte, propriedade do som, altura, duração, intensidade e timbre. E agora vamos iniciar a nossa interatividade, certo? Do Aula em Casa. Muito bem. E aí na questão 1, nós temos do CMEAN 2021, fala o seguinte: a altura é a frequência de vibração de uma onda sonora. No que diz respeito à sua altura, os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. O som grave é o quê? A. Tem uma frequência de vibração mais lenta que a de outro. É um som baixo. B. A questão B diz o seguinte: tem uma frequência de vibração mais rápida que a do outro, é um som alto. C, é um som que o ouvido humano é incapaz de captar. E a letra D diz: tem uma frequência de vibração sempre igual ao som agudo. É com vocês e voltamos já já para a correção.
Muito bem, voltamos agora para resolver. Já temos algumas questões aí que os alunos já estão colocando no nosso chat, né? Muito bem, obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço imenso, né? Vários alunos questionando, né? Fazendo as suas perguntas e também colocando as suas respostas. E aí, vamos ver o que nós temos na nossa questão? Perguntamos, certo? A altura e a frequência de vibração de uma onda sonora. No que diz respeito à sua altura, os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. E o som grave? Aí nós temos como alternativa, tem uma frequência de vibração mais lenta, que é de outro, é um som baixo, certo? E aí nós temos uma outra questão, outra alternativa, que é a B, que diz, tem uma frequência de vibração mais rápida, que é do outro, é um som alto. C, é um som que o ouvido humano é incapaz de captar. D, tem uma frequência de vibração sempre igual ao som agudo. Qual seria a nossa alternativa? Vamos ver qual seria a nossa alternativa e o porquê, certo? Então, exatamente, era a questão A. Por quê? Tem o quê? Tem uma frequência de vibração mais lenta que a do outro. É um som baixo, né? Então, uma voz, né, o som grave, ele vai ter o quê? O som denominado de baixo, certo? Então, aí, nós podemos falar que justamente essa frequência, essa vibração, classifica o som grave. Como? Tem uma frequência de vibração mais lenta, né? E às vezes nós chamamos o quê? De uma voz masculina, certo? Então, vamos ver o nosso comentário dessa questão? Vamos lá ver o comentário. Diz assim, sons graves, o som com menor frequência, vibrações lentas, que corresponde a um som baixo. Logo, é um som grave, certo? Então, agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá? A segunda questão do CMEAN 2021 diz o seguinte, quando afirmamos que é a característica que revela o tempo de emissão de um som, estamos falando de que propriedade? Que propriedade do som? Aí nós temos as alternativas A, vibração, B, altura, C, timbre e D, duração. É com vocês e voltamos daqui a pouquinho com a resposta.
voltamos agora para a nossa correção. Eu agradeço mais uma vez a participação dos alunos que estão aí, né, participando, colocando as questões, colocando a sua opinião, colocando as suas dúvidas também. Obrigado pela participação de vocês e contando aí com a participação também, que está nos apoiando as professoras Gabriela e a professora Arlene, sempre solucionando, né, as questões, esclarecendo suas dúvidas, certo? Então, vamos ver a nossa questão agora? Ela pedia o quê? Que é a característica que revela o tempo de emissão de um som. Olha aqui a palavra tempo de emissão. Então, de um som. Estamos falando que propriedade? A vibração, será que tem a ver com tempo? Altura, será? O timbre? Muito bem. Então, quem respondeu aí a letra D, que eu estou vendo vários, nós temos o quê? Duração, o tempo, né? A duração do tempo. E aí nós podemos ver na nossa resposta, vamos ver o nosso gabarito? Exatamente, parabéns a todos que responderam. Duração. Então, em uma questão nós podemos ver o quê? Quando afirmamos que é a característica que revela o tempo, então nós temos que buscar algumas palavras que vão dar, vamos dizer, o gatilho, que vai interligar com a resposta. Aí nós vamos analisar e chegamos o quê? A resposta correta, como eu estou vendo aí que vários colocaram no nosso chat, né? E a resposta que seria a resposta D. Eu agradeço a participação de todos e continue aí assistindo, participando do Aula em Casa, buscando sempre novos conhecimentos, sempre agregando conhecimento. Conhecimentos nunca é demais, principalmente conhecimento escolar, certo? Vocês vão fazer a diferença sim, tá bom? Então vamos lá, turma do 8º ano, vamos ver o nosso comentário dessa questão? Então o comentário diz: a duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que produz. Som curto, né? Temos som longo. O sino, então, quando bate, é um som longo, né? Permanece vários minutos, segundos no nosso ouvido. Ok? Então, agora nós vamos para onde? Para a nossa terceira questão. Vamos lá? Então, a terceira questão, novamente, é do CMEAN 2021, fala o seguinte: é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco ou se o som é forte. E ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. E aí a pergunta é: estamos falando sobre que propriedade do som? Temos as alternativas de A a D. E agora é com vocês. E voltamos daqui a pouquinho com a resposta e os comentários.
Então, voltamos agora para a correção e mais uma vez eu agradeço a participação de todos, muito bem, esclarecendo as dúvidas aí com a professora Arlene, a professora Gabriela, sempre nos apoiando nesse momento, né, tão importante que é o Praticando, onde nós vamos resgatar os nossos conhecimentos, as nossas anotações. Por isso que vocês estão acertando tudo, gente. Está muito fácil, porque vocês fizeram as suas anotações e aí agora só é colocar em prática. Então, na nossa questão 3, ela pede que é a força do som, que também chama de sonoridade. É uma propriedade do som que permite o ouvinte distinguir se o som é fraco ou se o som é forte. Ela está relacionada à energia de vibração da fonte. Estamos falando sobre que propriedade do som? Ora, se eu estou falando de vibração, de energia, será que é a altura? Será que é o ritmo? Será que é o timbre? Será que é a intensidade? Será? Vamos ver a nossa resposta? Vamos lá? Viu como vocês acertaram? Olha aí, todos acertando. Nossa, que felicidade saber que vocês estão interligados, ligados, né? Interligados com o quê? Com aula em casa. Então, a resposta seria intensidade. Muito bem. E qual é o nosso comentário sobre essa questão? Vamos ver? Aí nós temos a intensidade sonora, é a força com que as ondas sonoras empurram o ar e a medida em que uma unidade chamada Bell, né? Em homenagem ao cientista inglês Graham Bell, tá? O que faz estudos que culminaram com a invenção de quê? A invenção do telefone. Graham Bell, não esqueçam, é o quê? Que inventou o telefone. E hoje nós temos o quê? O celular, tá? A partir dos estudos de Graham Bell, chegamos até onde nós estamos hoje, com o celular, através da tecnologia, como nós vimos nas nossas aulas, a questão das ondas sonoras, né? As vibrações que vão pelo ar, a energia, certo? Então, tudo está interligado, ok? Então, agora, nós vamos na onde? Na nossa questão número 4. Vamos lá? Então, a questão, né, Semeando 2021, diz o seguinte: como podemos classificar a fonte sonora emitida pela voz humana? Aí nós temos 4 opções: A, B, C e D. E agora é com vocês e voltamos daqui a pouquinho com a resposta e os comentários.
Então voltamos agora e estamos falando do quê? Justamente como podemos classificar a fonte sonora emitida pela voz humana. Como será que a professora consegue emitir a voz? E vocês, já pensaram nisso? Como é que nós conseguimos emitir a voz humana? Claro que vocês sabem. Eu estou vendo aí pelos comentários, todos acertando a nossa questão. Olha, parabéns, estão emocionando a professora Lúcia com as respostas, tá? Então eu agradeço a participação de vocês e agora vamos tecer os nossos comentários em relação à questão. Vamos lá? Então, diz o seguinte, né? Como podemos classificar a fonte sonora emitida pela voz humana? Será que a letra A diz o som é emitido pela vibração de objetos? Vamos riscar, não tem nada a ver com objeto. O som é emitido pela vibração das cordas vocais? Será que nós temos cordas? C. O som é emitido pela vibração do ar nos instrumentos musicais? Nada a ver com instrumentos musicais, certo? O som é emitido pela vibração das cordas vocacionais? Ora, se nós sabemos que vocacionais não tem nada a ver com o som, e sim com escolhas profissionais, o que você pretende, né? O que você gosta. Então, nos sobrou o quê? Cordas vocais, realmente. Então, a voz, ela é produzida e emitida pelas vibrações das cordas vocais. Então, vocês acertaram novamente. Qual é a resposta correta? É a letra, vamos ver? B, exatamente. Então, muito bem. Parabéns a todos vocês que participaram. E o nosso comentário sobre a nossa questão diz o seguinte: fonte sonora que produz o som emitido pela voz humana é produzida através da vibração da quê? Das cordas vocais. Exatamente. Pesquisem aí como são as cordas vocais. Vão lá no Google, dê uma olhada para vocês perceberem como elas são essas cordas vocais, ok? Então, eu agradeço a participação de vocês e que participem, continuem participando, fazendo as suas anotações. E esses alunos que participam, realmente estamos vendo como eles acertam todas as questões. Tá? Então, parabéns a todos e até a próxima aula de arte e o próximo praticando. Fiquem em casa, usem máscara. Chegar o momento de vacinar, tomem a vacina. A vacina salva vidas, certo? E mantenham sempre o distanciamento. É um momento delicado, mas que todo mundo colaborar, todo mundo fizer a sua parte, logo, logo isso tudo vai acabar. Então, até a próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.